Olá, boa tarde. Meu nome é José Romildo, sou estudante de Engenharia Civil da Faculdade Católica Paulista. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, TCC2, que fiz de forma individual. Meu orientador, Nayara Urbano, tema do meu trabalho, manutenção predial, uma revisão de literatura. Introdução. A manutenção predial é um agrupamento sistêmico de princípios e ações técnicas e administrativas a serem executadas, de maneira que a finalidade seja conservar ou restaurar a funcionalidade da edificação e seus constituintes, atendendo suas demandas e as medidas de segurança da construção planejada e dos funcionários envolvidos, abordando os recursos, componentes e instalações, assim como vocês podem ver nas figuras do lado esquerdo e do lado direito. O processo de manutenção predial pode ser abordado em três maneiras: manutenção corretiva, manutenção preventiva e a manutenção detectiva. Como vocês podem ver na figura à esquerda, nós temos aqui a correção, a manutenção corretiva, ou seja, foi detectado a origem do problema, a patologia e assim então foi feita a correção, ou seja, a corretiva, como vocês podem ver na figura, o antes e o depois. Temos aqui a figura do MEI, manutenção preventiva. A manutenção preventiva, como vocês podem observar na figura, na foto aqui do MEI, que existem dois profissionais fazendo uma limpeza técnica através de hidrojateamento a frio com o uso de algum tipo de shampoo neutro biodegradável, com o intuito de remover toda a poluição e materiais provenientes em geral, para que possa depois aplicar um hidrofugante ou até mesmo um impermeabilizante à base de cilano-siloxane, que é o impermeabilizante adequado para o revestimento cerâmico. Temos também aqui na figura à direita a manutenção detectiva, ou seja, aquela inspeção ou verificação criteriosa através de percussão ao toque de toda a superfície com revestimento cerâmico, para detectar possíveis placas de revestimento cerâmico côncavo, ou seja, com perca de aderência ou até mesmo com eminência de queda. Essa manutenção detectiva ela é muito importante, porque através dela é que nós vamos detectar os problemas dos revestimentos cerâmicos com perca de aderência ou até mesmo com eminência de queda. Então, essa é a detectiva, muito importante para ter uma edificação bem conservada. Revisão bibliográfica. A vida útil de um imóvel irá depender da elaboração de um projeto adequado, uma boa orientação, o atendimento aos regulamentos e a programação de uso, a utilização de materiais de qualidade e o emprego correto das técnicas na execução na construção. Para que seja possível garantir a maior vida útil de certa edificação e o desempenho da estrutura positivo satisfatório, é necessário ser feita a realização periódica e adequada de uma manutenção predial com uma gestão eficiente. Revisão bibliográfica, motivos para fazer a manutenção predial preventiva. Os motivos estão diretamente relacionados aos aspectos de qualidade, uso e segurança da construção, visto que os processos de manutenção garantem a detecção preventiva de possíveis patologias e irregularidades prediais, que possa estar colocando a qualidade de vida da sociedade que reside no local e dos bens envolvidos. A fim de evitar danos futuros à instalação que sofre com os processos de uso naturais do interperismo, uma vez que seu uso leva a desgaste da construção e os processos naturais, como a movimentação constante do solo, dilatação pode diluir a vida útil da construção. Revisão bibliográfica, a organização da manutenção predial. Catalogar todos os elementos da edificação que serão mantidos de maneira que as características de construção sejam economicamente acessíveis
ao proprietário do prédio e ao responsável pela realização da manutenção. Selecionar as ferramentas que possam ser utilizadas conforme o equipamento a ser colocado em manutenção. Para isso, é necessário haver uma equipe profissional capacitada de funcionário para executar os serviços e que possa dar um parecer técnico sobre suas práticas. Revisão bibliográfica vida útil. O tempo de vida de determinada obra é uma medida temporal de durabilidade de uma construção ou de parte dela, sendo o período de tempo em que os elementos que compõem a edificação desempenham suas atividades, as quais foram destinadas e executadas. Diante deste conceito, os proprietários de edifício devem realizar manutenção da construção periodicamente, a fim de prolongar ao máximo a vida útil dessa edificação. Patologias. Patologia. Lembrando que patologia é uma palavra derivada do grego, ou seja, patos, doença, logia, estudo. De modo geral, as causas da patologia predial são os erros e irregularidades dos projetos, deficiência de execução, má qualidade dos materiais da obra ou má emprego deles, uso inadequado da edificação e manutenção periódica incorreta. Santos, 2019. As anomalias, de forma geral, são responsáveis pela grande maioria das manutenções prediais. E esse tipo de atividade poderia ser evitado se houvesse um adequado detalhamento do projeto. E é por isso que é de suma importância buscar estratégias que pretendem diminuir futuras manutenções e controlando as patologias. Principais tipos de patologias, como nós podemos ver, observar, temos aqui uma figura do lado esquerdo e uma do lado direito. Do lado esquerdo, umidade. Umidade. A umidade é o tipo de patologia mais comum nas edificações, tanto interno quanto externo. Introdução de água por causa do aparecimento de manchas de aquosidade, favorece problemas funcionais da edificação, descômodo dos residentes, pode trazer dano à saúde dos residentes, prejuízo em equipamentos e outros bens localizados no interior da edificação e deterioros financeiros. Isso está relacionado à umidade, né? A umidade, que a umidade também se trata de uma patologia. E temos também as fissuras. As fissuras também se trata de patologia. E lembrando que a fissura acima de 0,5 milímetro já se trata de uma trinca, ou seja, uma patologia que devemos ter os devidos cuidados e tratá-las. As fissuras podem ter diversas causas, por exemplo, pouco desempenho à solicitação de tração, flexão, cisalhamento, retração da argamassa e diferenças de propriedades dos materiais. Direção das fissuras. Como vocês podem ver aqui na imagem, as fissuras podem se manifestar nas direção vertical, diagonal ou horizontal, ou até mesmo com essas direções associadas entre si. A forma será influenciada por diversos fatores, com rigidez, a presença de abertura ou ponto de fragilidade. Deslocamento de revestimentos. Os deslocamentos de revestimentos e pisos acontecem quando há perca da funcionalidade da substância que cola, ou seja, a argamassa de assentamento, a argamassa colante, devido a diversos fatores, bem como a falta de uso adequado da argamassa para o certo local de trabalho e a deficiência de aderência entre a argamassa e a cerâmica. Como vocês podem ver nessa figura à esquerda, que houve exatamente o deslocamento dos revestimentos. Isso causado por quê? Por falta de aplicação de uma mão de obra adequada ou até mesmo a utilização de uma argamassa não específica para esse revestimento. Como vocês podem observar, que foi feito um trabalho de verificação criteriosa ou inspeção de todo o revestimento cerâmico para detectar
as placas de cerâmica com iminência de queda ou com perca de aderência. Como vocês podem observar, que foram feitas a remoção dessas placas de cerâmica já com perca de aderência ou até mesmo com barulho soncavo. E como vocês podem observar também, que nós temos aqui do lado direito, né, uma imagem com com o piso cerâmico deslocado e estufado. Isso é devido à deficiência de aderência entre a argamassa e a cerâmica, ou até mesmo a movimentação estrutural da edificação, que também pode causar esse estufamento, né, essa perca de aderência e, e causando assim, então, esse estufamento. E para, e para fazer essa correção é necessário, né, fazer a remoção desse revestimento, tratar a superfície e trabalhar, né, com a mão de obra especializada e com a aplicação de uma argamassa específica, ou seja, uma argamassa AC2 ou até mesmo uma C3 de alta aderência. Recálculo estruturais. É um fenômeno que ocorre quando uma edificação sofre um rebaixamento, com conformidade do adensamento do solo sobre sua fundação. O recálculo é considerado uma das fundamentais razões de trincas e rachadura em construções, principalmente quando o recálculo se apresenta diferencial, ou seja, uma parte da construção rebaixa mais que a outra, provocando esforços estruturais inesperados, podendo levar a outras patologias graves. Como vocês podem ver, que nessa imagem, algum desses edifícios estão fora de prumo, exatamente porque sofreu um recálculo de solo. E, e esse recálculo pode trazer um grande problema se não for feito um trabalho de estudo do solo para poder detectar o problema. E assim então entendemos o recálculo estrutural. Agradecimento, abertura para a arguição da banca. Agradeço a presença de todos os meus nobres professores, professoras, e deixo este tempo aberto para as suas ponderações e considerações, muito importante para o meu crescimento acadêmico profissional. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês e todos nós.